Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia até aqui nos ajudou o nosso Senhor, e o amanhã a Ele pertence. Quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos, porque bem-aventurados sois aqueles que sempre depositam a confiança no Senhor. Nunca viu o justo a mendigar o pão, tampouco a sua descendência. Confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, Cristo Jesus, e já não somos nós que vivemos, mas Ele vive em nós, devido ao seu Espírito pronto e experimentado, que não habita em templos feitos por mãos humanas, e tampouco por aqueles que queiram ser amoldados pelos meros mortais, pois ainda que tivesse 10.000 tutores, em Cristo não teríeis muitos pais. Por isso, ninguém pode receber algo se não for lhe concedido do alto, aonde, assim como pela submissão de coração aquele do qual ele nos revela, sendo a imagem e a glória do Deus Altíssimo, assim aqueles que se submetem a seu Espírito estão sempre na devida obediência, uma vez que ele nos revela a sua perfeita e agradável vontade. Assim como ele fez a do Pai, nós fazemos a dele pela condução do seu Espírito. A vontade de Deus é que fazei tudo o que ele disser. Este é meu filho em que me comprazo e me regozijo. O Senhor, quando vinham com ele até ele com pedras na mão, e ele dizia: por quais destas obras vos tem feito? Aonde ele fazia questão de dizer que fazia em nome do Pai. Ele dizia: por quais destas obras tem-vos feito, vós quereis me lapidar? E ele dizia: por nenhuma delas, mas porque tu, sendo um homem simples, e porque curas ao sábado. Onde ele dizia: não é lícito fazer o bem ao sábado. Na verdade, o homem não compreendeu o que vem ser a filho do homem, e tampouco o que vem a ser o Senhor do sábado. Assim como até nos dias atuais, porque como se perdeu o temor, que é o princípio da sabedoria, onde o princípio da sabedoria é sempre temendo ao Senhor e aborrecer toda maledicência. Muitos, na verdade, se entregaram à maledicência por deixar de sujeitar ao Senhor, e se deram vencidos pelo mal, por não ter aquele que podia os fazer mais que vencedores, assim como ele nos torna, mesmo não sendo merecedores, segundo uma porta excelente da graça que nos foi aberta, aonde se levanta muitos inimigos, mas a porta do inferno não prevalece, porque a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém há de se abrir, assim como fechou a porta do ministério da iniquidade. Assim como muitos não compreendem que, na verdade, quando o Senhor instituiu na lei em relação ao sábado, ele estava dizendo que iria fazer um filho do homem, segundo a sua natureza divina, que iria cumprir a lei em todos os aspectos, assim como ele cumpriu, aonde o declarou como Senhor do sábado, para guardar os vossos corações todos os dias da semana e do ano, a fim de que alcancem o Shabat nas regiões celestiais, aqueles que assim perseveram. Esta é a verdadeira significado do sábado, aonde aquele que cumpriu todos os aspectos da lei e em nada tropeçou,
nos torna cumpridores por meio dele, aonde o grande mandamento diz: amar somente o nosso Senhor de todo o coração, Senhor teu Deus, aquele que se fez Deus único e verdadeiro, o Filho do homem, o Verbo que se fez carne. Todo aquele que não confessa que ele se fez carne se opõe à verdade. Estes são aqueles que são o anticristo, aqueles que se opõem à verdade, não confessa que ele veio em carne. Mas todo aquele que o declara como Senhor do sábado, ele não fica condicionado em guardar um dia da semana, mas antes o seu coração está guardado todos os dias pelo Senhor do sábado. Esses são aqueles que alcançam o Shalom, a paz, porque não se alcança se não for por meio daquele que disse: para o mundo eu não vos trago a paz, trago-vos espada, dissensão. Aqueles que estão segundo o mundo e rejeitam o Senhor do sábado estão sobre a sua ira e indignação, e não se consegue cumprir o mandamento. Estão sempre como transgressores e culpados, porque estão tropeçando em vários pontos e acometidos de desobedecer a todos os mandamentos. Por isso, ele é o Senhor do sábado, que nos guarda o coração, a fim de que sejais cumpridores, para que os dias vão bens e longos nessa terra e se alcance o Shabat nas regiões celestiais. Ele é aquele do qual nos torna, não está condicionado a guardar um dia e transgredir os demais, mas nele nós, como Senhor do sábado, nós estamos guardado o nosso coração a fim de ser cumpridores todos os dias, enquanto aqui estivermos com o pneuma, o fôlego de vida, que outrora, segundo o príncipe do poder do ar, operava nos filhos da desobediência, e uma vez ainda tendo este espinho da carne que esbofeta a nossa face constantemente quando se respira, a sua graça nos basta, e antes na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa, a fim de que não se volte a inclinação da carne segundo a rebeldia, mas antes como cumpridores por meio daquele que se cumpriu, aonde a salvação é pela fé. Mas lembrai-vos que se desvanecer nas obras de justiça, sois podados por conta da incredulidade, pois é justamente pela perseverança e obediência a seu espírito que se aperfeiçoa a fé. E ainda que tiveres fé de transportar os montes, ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, se não for segundo o amor verdadeiro na presença do autor e consumador, é como um sino que ecoa, como um prato que tine, ainda que oferte tudo que tem e doe aos pobres, se não for uma piedade como fonte de alegria, segundo movidos pela compaixão, aonde por ele e dele, por ele, para ele são todas as coisas, ainda que se oferte o próprio corpo para ser queimado, se não for segundo o dom excelente e supremo, nada resolve. Por isso sempre operamos os dons irrevogáveis na presença do amor verdadeiro, o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, e assim perseveramos dia após dia, porque ele nos sustém e nos fortalece, e a sua graça nos basta. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.